Bom dia, irmãos. Graça e paz. Bom dia a você que nos vê pela internet. Nós estamos felizes demais por estar aqui em Curitiba. Nós somos do interior de São Paulo. Eu não sei se eu liguei ou desliguei isso aqui agora. E nascido e criado, como se diz, no interior. Obrigado. Mas os últimos 10 anos, antes da nossa ida a Granada, no sul da Espanha, nós moramos aqui em Curitiba, os nossos filhos nasceram aqui, são curitibocas. E vindo do interior de São Paulo, chegamos no Brasil tem uns 25 dias, e vindo pela estrada de Bauru até aqui, com 2 filhos pequenos, a gente vai parando, e demoramos 9 horas para chegar. Mas ali na região dos Campos Gerais, a gente buscando quem via a primeira araucária, uma terra que a gente aprendeu a amar. Assim que nos sentimos em casa em Curitiba e nos sentimos em casa nesta igreja, com tantas caras conhecidas e pessoas que fazem parte da nossa história e que abençoam a nossa família. Na foto aí está a Patrícia, está o Caleb, de 10 anos, e o Miguel, de 5. E nós estamos na Espanha há 5 anos. A Patrícia acabou de deixar o Miguel lá na classe dos pequenos e está entrando ali. Nós estamos com o nosso coração gratos pelo que Deus tem feito. 5 anos, muitas coisas aconteceram em nossas vidas. Aprendemos mais nesses últimos 5 anos do que nos 5 anos da carreira universitária, 4 anos de teologia, 6 anos pastoreando uma igreja local, 10 anos como diretor de nossa organização para o Brasil. Aprendemos muitas coisas. Aprendemos coisas do Senhor, muitas vezes em meio a lágrimas, em meio a dificuldades. E isso me motivou a preparar a mensagem dessa manhã sobre crer na providência divina, fruto de uma experiência vivida. Num momento difícil da minha vida, na noite escura da minha alma, aonde perguntas que eu nunca havia feito, depois de tantos anos de ministério, eu precisei fazer ao Senhor. E perguntas que às vezes me envergonhava diante de Deus. Mas Ele é Pai, Ele conhece meu coração. E eu gostaria, antes de entrar no tema, agradecer uma vez mais a esta igreja, em que Patrícia e os meninos são membros da Igreja Presbiteriana de Curitiba. Agradecer ao Conselho Missionário, representado aqui pelo meu irmão, amigo, presbítero Jordão, pelo Luiz Vanderli e os demais irmãos do Conselho Missionário, pela fidelidade de Deus, através da fidelidade de vocês, por entregarem os dízimos, as ofertas missionárias. Esta igreja tem sido fiel nos últimos 5 anos. Vocês não falharam nem sequer dias. Isso nos dá uma tranquilidade para seguir o trabalho. Eu quero falar também nessa manhã a respeito da nossa paixão. E a nossa paixão, sem dúvida nenhuma, é levar o Evangelho àqueles que nunca ouviram do Evangelho. Nós trabalhamos com os povos muçulmanos no sul da Espanha. Nós pregamos o Evangelho, demonstramos de uma maneira prática o amor de Deus através de alguns ofícios, e a partir desses ofícios, dessas possibilidades de encontro com os nossos amigos muçulmanos, as conversas espirituais surgem e nós podemos compartilhar. Pregamos abertamente o Evangelho a eles, num país que é laico, talvez diferentemente se estivéssemos morando num país fechado para a pregação do Evangelho. Os nossos amigos
de várias nacionalidades, do norte da África, do Oriente Médio, da África subsaariana. Estão ali vivendo como imigrantes, refugiados, e tem sido gratificante ver o interesse deles e as perguntas que fazem a respeito do Evangelho. Eu gostaria de exemplificar um pouco do nosso dia a dia, da rotina de trabalho, num pequeno vídeo de 1 minuto e 8 segundos. Você que nos vê pela internet, você vai acompanhar talvez a canção. Isso para resguardar os nossos amigos que vivem em Granada. 1 minuto, aguenta aí e já voltamos. Esse é um resumo do que é o nosso dia a dia. Deus tem nos dado este privilégio de conviver com eles, atuar, trabalhar com eles diariamente. Compartilhamos as mesmas lutas. Afinal de contas, nós também somos imigrantes. Eles também. Existem algumas situações familiares parecidas, dificuldades dos filhos deles na escola, e nós compartilhamos e falamos, nós também passamos por isso. Eles querem escutar as nossas experiências, como nós fizemos. Nós os ajudamos com demandas do dia a dia, ajudando com temas de escola dos filhos, ou levando-os a um órgão do governo, e assim a confiança vai se estabelecendo. Nós queremos comunicar aos nossos amigos muçulmanos que Jesus Cristo é mais do que um profeta, como diz o Islã, mas que Ele é Senhor e Rei sobre todas as coisas. Essa é a nossa paixão. Nós queremos mostrar em atos expressados como forma de amor, mas também em palavras, aquilo que Jesus fez em nossa própria vida. E os resultados daquilo que Deus tem feito nos últimos anos têm sido surpreendentes. Mais muçulmanos têm se convertido ao senhorio de Cristo, mais muçulmanos aos pés do Senhor nos últimos 30 anos do que nos últimos 1.300 anos de história do Islã. E pela providência divina, Deus está levantando brasileiros, latino-americanos para essa tarefa. Também está levantando irmãos norte-americanos que se unem à nossa equipe de latinos, porque gostam da dinâmica com que nós trabalhamos. Nós moramos num bairro popular, num bairro de gente de classe trabalhadora. Na Espanha, nos identificamos com os espanhóis. Nós não moramos num bairro de estrangeiros, não moramos num bairro longe da cidade, nós estamos dia a dia com eles. Nós nos encontramos na padaria, nós nos encontramos nas praças, e assim nós vivemos. São latino-americanos, desde o México até o sul da Argentina. E eu costumo sempre brincar que o que não fazemos no futebol, fazemos em missões. O meu melhor amigo em Granada é um argentino. E foi muito gracioso, foi muito interessante assistir Croácia e Argentina com esse meu amigo. E eu tive que consolá-lo ao final. E tive que dizer, a Argentina ainda pode se classificar. Vamos esperar o resultado dos outros jogos. O amor de Deus supera todas as barreiras, inclusive as futebolísticas. A Espanha, meus irmãos, esse país que nós aprendemos a amar e vivemos, é um país que vive o pós-cristianismo, vive a pós-verdade,
o secularismo está no DNA do continente e muitos homens e mulheres já não creem mais na divina providência porque simplesmente não creem em um Deus ativo no mundo e na história. É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, crendo na divina providência. E veja como são as coisas, a dinâmica da vida. Se você pensar na sua própria vida, talvez você consiga identificar algumas emergências no seu lar, não é? Na sua vida. Pergunta, será que nós chegaremos ao final do mês? Haverá resposta a esse currículo que eu entreguei? Existe cura para esta enfermidade? Eu conseguirei sair dessa tristeza que tomou conta do nosso coração? Cada um de nós tem uma emergência. E, às vezes, essa emergência nos traz tamanha angústia que nós não conseguimos ver uma providência rápida ou da maneira que nós desejamos. E, às vezes, até perguntamos, será que o Senhor está escutando as minhas orações? Mas também podemos pensar em outras emergências. O nosso país vive umas quantas emergências, na economia, na falta de emprego, na segurança, no clima, na agricultura, no caos político que vivemos, na corrupção, mas também o mundo. O mundo vive os mesmos conflitos e emergências. Recentemente, o mundo acompanhou o resgate dos meninos da Tailândia e era uma ação emergencial. Havia a possibilidade das chuvas ali inundarem toda aquela caverna e por um milagre, uma divina providência, aqueles meninos foram resgatados. Dizem que aquele mergulhador, o primeiro que encontrou, submergiu porque terminou a corda que ele estava levando como guia, e ele submerge e vê os meninos, porque possivelmente ele poderia passar direto e seguir a outros lugares da caverna. Uma providência divina. E a compreensão e a emergência que o mundo vive também com o tema dos refugiados, é a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, é uma crise humanitária. E este fenômeno do refúgio não é um privilégio do continente que eu vivo. Nós estamos recebendo, pelo norte do nosso país, uma contingência enorme de venezuelanos. E agora existe algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, uma compreensão um pouco do que é refugiado, do que é imigrante. Se faz necessária essa ideia. Existem aqueles que são os imigrantes econômicos, aqueles que por vontade própria deixam seus países para escapar da pobreza, buscar uma condição melhor. Como, por exemplo, alguém que sai da Ucrânia, que não faz parte da União Europeia, e vai trabalhar na Inglaterra, ou vai trabalhar na Alemanha. E há o refugiado, aquele que se muda para fugir de guerras, para fugir de conflitos internos, de perseguição, e pode ser perseguição de todo tipo, toda sorte, política, pode ser perseguição religiosa, étnica, ou aqueles que fogem da violação dos direitos humanos. Quantos sírios tiveram que deixar os seus lugares? Temos uns quantos amigos sírios desejosos de voltar à Síria, sem a mínima perspectiva de retorno. Temos amigos iraquianos que saíram fugidos de Mossul com a invasão, a entrada do Estado Islâmico, e me contavam chorando, diziam, eu tinha o meu negócio, eu tinha a minha oficina, eu tinha as minhas ferramentas, e tive que sair às pressas. Tocaram na porta da minha casa dizendo, o Estado Islâmico está entrando na cidade. Eu juntei o que podia e saí. Uma outra senhora chorando dizia, o que mais me entristece é não saber quando eu regresso a Mossul, a minha casa, e saber que a minha casa está sendo usada por pessoas que eu não conheço, todos os meus objetos pessoais, tudo que eu tenho.
Eu não tenho nada neste país. Eu estava no Oriente Médio, em um país que faz fronteira com a Síria. Então, diante de tantas emergências, o que fazer? Deus tem nos dado uma mente para pensar, para trabalhar, e em algumas ocasiões não há outra saída senão mãos à obra. E muitas vezes as nossas orações, Patrícia, minha, dentro do nosso ministério, é como nós vamos animar esses nossos amigos imigrantes e refugiados, vulneráveis pela sua condição, como vamos animá-los, aqueles que não creem e não têm a esperança que nós temos em Jesus, como podemos dizer que o Senhor é esperança. Precisamos pregar o Evangelho para eles, para que eles entendam isso. Agora bem, diante de tanto quadro emergencial que está ao nosso redor, dentro da nossa casa, no nosso país, no mundo todo, às vezes o nosso afã é resolver. O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? E eu quero dizer, meus irmãos, que por mais que nos lancemos freneticamente a trabalhar, a acordar cedo, dormir tarde, e tentar resolver, às vezes utopicamente, o mundo próximo e o mundo mais distante, e por mais que nós lutemos para melhorar o nosso entorno, para tentar diminuir a corrupção dos políticos, nós não podemos nos esquecer de um dos ensinos fundamentais das Escrituras, que está no Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Por isso, na hora de afrontar tantos problemas, tantas urgências, tantas emergências, algumas delas dramáticas, o Senhor nos dá uma orientação. Devemos orar. Orar. E orar para quê? Por quê? Buscando um coração prudente, buscando alcançar uma necessária fortaleza que nos permita romper medos, mitos e barreiras. Alguns nos dizem: você deixou Curitiba, você dava aula no seminário, você era pastor de uma igreja, você deixou tudo para trabalhar com os muçulmanos. Eles não vão te escutar. Eles não vão escutar o que você tem a dizer. Mas na realidade, meus irmãos, somente tem sentido todo o esforço para o bem e para a justiça, desde que há certeza de que Deus age continuamente através da vida daqueles a quem Ele chamou. E nós tínhamos a convicção de que o Senhor estava nos chamando. Nesse sentido, neste Salmo 127, o Senhor, através do salmista, começa a nos ensinar com coisas do nosso dia a dia. O salmista fala coisas simples, ele fala de moradia, ele fala de segurança, fala de trabalho, ele fala da construção de uma casa, que é abrigo e proteção para uma família, ele fala de segurança de uma cidade, das cidades fortificadas, o que traz paz para aqueles que vivem naquele lugar. Ele fala de trabalho, ele fala do esforço para prover o que é necessário à subsistência. E nessas questões, o homem está envolvido. Aí no texto nós temos, então, aqueles que construíram a casa, nós temos os construtores, nós temos aqueles que vigiam nas muralhas, nós temos os sentinelas, o homem que sai para trabalhar, para empreender, para se esforçar. No entanto, também o salmista procura mostrar que tais esforços, sejam na construção da casa, seja na edificação do muro, seja para vigiar essa cidade,
Saiu um vigilar aqui sem querer, hein, gente? E por mais que haja um empenho do homem, se não existir a bênção de Deus, não vale de nada. Se não existir as bênçãos de Deus numa ação missionária, num projeto missionário, não vale de nada. E isso nós podemos estender para todas as áreas de nossas vidas. Se não existem as bênçãos de Deus para aquilo que você faz diariamente, meu irmão, minha irmã, isso não vale de nada. No hebraico há um termo que aparece 3 vezes no versículo 1 e no versículo 2, que é traduzido como em vão ou como inútil. Isso se refere a algo que é vazio, a algo que é uma mentira, a vaidade, a inutilidade. Isso me faz pensar que o conhecimento humano, o empenho humano, não são garantias de sucesso ou de paz, seja na vida profissional ou seja no ministério. Na verdade, o Salmo está dizendo que sem Deus, todos falham. Sem Deus, todo esforço se torna inútil. E isso necessariamente não quer dizer que uma pessoa não possa construir a sua casa. Isso não significa dizer que a pessoa não possa contratar um sistema de vigilância, colocar alarme em sua casa. Isso necessariamente não quer dizer que ele não consiga trazer o pão para dentro da sua casa. Tudo isso pode acontecer, mas no final do dia, no final da história, a pergunta é: valeu a pena? Isso valeu a pena? Pensemos neste homem que o salmista diz, um homem dedicado ao trabalho. Ele acorda cedo, ele dorme tarde, ele está empenhado em deixar algo para os seus filhos, e nesse afã, ele esquece de instruí-los, na verdade. Seus filhos crescem, não é? Imaginemos uma figura assim. Seus filhos podem crescer, podem se afastar de Deus, podem se tornar pessoas que não amam seus pais, podem se entregar à ociosidade. E depois de tanto esforço, e na velhice, esse homem pode pensar no seu legado e dizer: será que valeu a pena todo o meu esforço? E eu quero dizer, e talvez você também conheça pessoas assim, construíram lindas casas, nunca tiveram um lar. Homens, mulheres, missionários, missionárias, pastores, que perderam seu coração no meio do caminho. E é isso que se repete aqui 3 vezes neste salmo. Sem o Senhor, tudo o que você faz, todo o seu esforço, todo o seu trabalho, o que você compra, os seus estudos, as suas amizades, o seu casamento, o ter filhos, sem o Senhor, tudo é vão. O salmista diz que tal pessoa que conseguiu construir sem as bênçãos de Deus, ele tem pão, mas está escrito que penosamente granjeastes. Ele tem o pão está na boca, chega ao seu estômago, mas não há alegria. Diferente da carne gorda e da bebida doce. Só há verdadeira felicidade quando há a bênção de Deus. Aonde não há a bênção de Deus, só há inquietação, ansiedade e medo. Crer na providência divina. Sem o Senhor, nenhum dos nossos empreendimentos, sejam eles os mais legítimos ou os mais grandiosos, não servem de nada. Então, o Senhor nos convida nesta manhã a lembrar a cada um de nós que qualquer projeto, mesmo que nos esforcemos ao máximo, é algo inútil se Ele não está com a sua bondosa mão abençoando a cada projeto e a cada plano nosso.
salmista, neste Salmo 127, ele quer nos ensinar que não confiamos nos meios, e sim a crer nele e crer em sua divina providência. Deixe-me contar uma história. Você sabe que os missionários, nós vivemos de ofertas voluntárias, e nós nunca sabemos ao certo quanto vai entrar na nossa conta, isso é mês atrás mês. E neste semestre, nós tivemos muitas dificuldades nessa área da nossa economia familiar. Nada diferente do que alguns de vocês também atravessaram este ano. Mas o Senhor tem os seus meios para falar conosco. E Ele usa quem Ele quer. Vocês creem nisso? E Patrícia e eu fomos convidados para uma festa de casamento. Foi o nosso primeiro casamento marroquino. A Patrícia conheceu essa garota quando ela tinha 17 anos. E o sonho dessa menina era fazer francesinha. As mulheres sabem o que eu estou falando. Se você, meu irmão, não tem ideia o que é isso, pergunta para sua esposa, para sua filha, para sua mãe. E a Patrícia disse: por que você não faz? Porque uma vizinha disse que eu não tenho dinheiro, que é muito caro. E eu ainda não conheci uma brasileira que não tem o seu kit de manicure. E a Patrícia, então, foi até a casa dela e disse: eu faço para você. E ela ficou tão feliz com a sua francesinha. E ela disse: você pode fazer no dia do meu casamento? E a Patrícia disse: posso? E quando será? Ela falou: não tenho noivo ainda. Isso é divina providência. Então, minha irmã, creia na divina providência. Você que deseja casar, você também, varão. Fica pensando que você é o bonitão da balachita. Sem francesinha, né? E essa história foi incrível, porque essa garota, passaram-se os anos, 4 anos e meio, e ela se casou com um sírio. E no dia do casamento, nós éramos os únicos cristãos convidados. E eu espero que um dia você possa participar de uma festa de casamento marroquino. É algo incrível. Havia uma senhora que estava arrumando a noiva. E havia muitas mulheres ali. E aquela senhora colocou todas para fora. E disse a Patrícia: você não, você fica. Você pode ficar. E a Patrícia então perguntou: mas por que eu não saio? Falou: porque todas as outras são invejosas. E você tem um coração branco. E é interessante. Irmãos, o mundo sabe onde está a luz. E muitas vezes o mundo não sabe se expressar. E essa mulher disse isso para a Patrícia: você tem coração branco, você pode ficar. A Patrícia fez as unhas, a festa seguiu, mas o que eu quero dizer, e voltando ao que eu quero contar, isso foi só uma introdução. A Patrícia estava conversando com uma senhora ali. Essa senhora pegava o frango, picava com a mão, entregava no prato da Patrícia, porque a Patrícia cometeu um equívoco, estava colocando a mão esquerda para pegar o alimento, levou um tapa na mão. E por conta disso a mulher desfiava, colocava no prato da Patrícia, e a Patrícia pegava e comia, com pedaços de pão. E essa senhora, em algum momento da conversa, disse a Patrícia: veja esse pão que está na mesa. Siga o pão. Você está no caminho certo. Siga o caminho do pão. O pão não te faltará. Uau! Irmãos,
Deus usa quem Ele quer. E Deus usou uma mulher que não tem o conhecimento da divina providência, do Deus poderoso, e o Senhor a usou. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você nessa manhã, creia. E o exercício do crer muitas vezes se dá na vivência. Não case, não curse uma universidade, não aceite uma promoção no seu trabalho, não construa, não venda, não compre, não faça nada sem ter a certeza de que Deus está sobre sua vida. O sucesso dos seus empreendimentos não depende da sua capacidade, da sua inteligência, da sua capacidade de planejar, do seu networking. O sucesso dos seus empreendimentos não depende da sua diligência, depende de Deus. Não pense você que os missionários e um funcionário público que supostamente tem a segurança vivem diferentemente. Coisas podem acontecer. O nosso sustento vem de Deus. Nós dependemos de Deus. Crer, às vezes dói aprender. O Senhor te convida a crer na divina providência. Quais são os sinais de que você crê na divina providência? Você tem encontrado os sinais no seu negócio? Você tem encontrado esses sinais na sua família? Porque nós podemos seguir em frente somente com as bênçãos dele sobre nós. Deus é Pai, meu irmão e minha irmã. Ele está no seu negócio. Talvez o que Ele te convide nesta noite é que você dê a Ele a maior porcentagem do seu negócio, como um sócio majoritário, não um sócio minoritário. No seu negócio você não pode buscar ao Senhor quando as coisas vão mal apenas. Você deve entregar 100% das suas ações a Ele. Talvez você esteja buscando a divina providência em algum assunto relacionado com as suas emoções, com algum relacionamento. Talvez você está buscando a divina providência numa cura. E eu não sei se o Senhor vai te curar, eu só sei que Ele é poderoso para fazê-lo. E se Ele quiser fazê-lo, Ele pode fazer nesta manhã, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Então continue crendo. Creia na divina providência. E meus irmãos, nós somos abençoados quando nos deixamos ser abraçados por esse Deus. Quando confiamos nele. Não se esqueça de todas as bênçãos que desfrutamos vêm do Senhor. Não pense que o que você possui é sorte, porque você veio de uma boa família, ou porque os seus pais ou seus avós trabalharam muito. Isso também foi divina providência. E não creia que se você não honrar a Deus, isso nunca vai terminar. Então, se estamos em Cristo, essas bênçãos estão sobre nossas vidas. Porque Cristo Jesus se fez maldito no nosso lugar, para dar a oportunidade de cada um de nós de conhecer as suas bênçãos. E à luz do Salmo 127, eu quero caminhar para a conclusão. Não há razões para que os nossos corações estejam inquietos.
Era isso que eu pensei na noite escura da minha alma. Era isso que eu pensava quando eu abria a geladeira da minha casa ou quando via os meus filhos que precisavam de alguma coisa e eu dizia: Senhor, me ajude a crer. O que Cristo nos ensina a esse respeito também está em Mateus capítulo 6, versículo 28 a 33. Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus se veste assim, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Todo o resto passa, só o amor fica. Eu quero terminar com um poema, parte de um poema de Teresa de Ávila, que nasceu na Espanha, no ano de 1515, em Ávila, em Castilha e León, e ela disse: nada te turbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta.